Bom, pessoal, como eu havia dito lá no início aqui desse segundo nível, eu iria mostrar duas formas de se criar o banco de dados e a tabela. Então, essa primeira forma, que foi o vídeo que acabou aí anteriormente, eu mostrei a criação tanto do banco quanto da tabela através de linha de código SQL, né? E agora eu vou estar mostrando como fazer o mesmo procedimento, só que através do diagrama, que para algumas pessoas é muito mais fácil do que esse aqui que você tem que ficar digitando o código. Apesar de que eu concordo que é muito mais fácil, mas esse formato aqui de digitar o código te faz conhecer a linguagem SQL, então é importante que se diga isso. Por mais que eu vou estar mostrando a outra forma, mas eu aconselho que se aprenda a utilizar essa ferramenta, né? A parte de digitação de código. Ele te acrescenta muito mais no conhecimento do que o diagrama, apesar de que o diagrama também te agrega conhecimento. Então você associar os dois é legal, mas optar apenas pelo diagrama seria uma falha no teu aprendizado aí. Mas enfim, basta você vir aqui na sua tela inicial. Lembrando que quando você abre lá o Workbench, né, essa tela aqui aparece. Pode ser que o layout aí dessa tela seja um pouco diferente se você estiver usando um outro sistema operacional. Lembrando que eu estou usando aqui o Mac, né, então eu não fiz o teste aí no Windows e nem no Linux para ver como que isso aqui se abriria. Mas basta você procurar esse ícone aqui, ó. Ele é a representação aqui de um desenho de um diagrama. É só você clicar sobre ele. Você vai clicar aqui nessa opção desse mais, ó, para você criar um novo. Ele abre essa tela e aqui você já tem a opção de criar o banco. Ó. É só dar dois cliques nesse ícone que aparece aqui para você, ou também você poderia vir aqui em cima, ó, e tá criando, né, um novo banco. Mas aqui, ó, deu dois cliques aqui, ele abre esse editor. Você vai estar inserindo aqui o nome. Eu vou colocar o Hotel 2 porque eu não posso ter dois bancos com o mesmo nome. E como depois eu vou estar fazendo a exportação desse banco, então não adiantaria eu deixar com o nome de hotel. Mas se eu estivesse criando pela primeira vez, desconsidere esse 2 aqui, tá? Seria só o hotel. Lembra que lá na hora que eu estava criando o banco através da linha de código, eu tive que escrever lá o código, né, para colocar aqui o tipo de caractere aceito e a coleção. Então aqui isso já vem por padrão, tá vendo? Você não precisa literalmente fazer nada. E agora aqui basta você dar um Enter ou fechar aqui, ó. O banco de dados já está criado. Simples assim. Se você precisasse criar um novo banco, você tem um mais aqui do lado, bastaria você clicar e criar mais um. Para criar agora a nossa tabela, você vai vir aqui, ó, em adicionar diagrama. Dá dois cliques aqui, ele vai abrir aqui, né, o diagramazinho para você. Aqui, ó, você tem várias ferramentas nessa sua lateral esquerda aqui. Para criar uma tabela, é esse ícone aqui, ó, New Table, né? Nova tabela. É só você dar um clique nela e clicar em qualquer lugar aqui dessa área. Ele já cria aqui sua tabela. Aqui você dá dois cliques nela e ele vai abrir esse comando aqui para você, aonde você vai estar inserindo aqui o nome da tabela. A minha tabela lá é funcionários. Aqui embaixo você começa a escrever o nome das colunas, ó, e já consegue definir também os tipos e fazer as atribuições, né? Então, por exemplo, aqui, aquela primeira coluna lá que a gente fez foi a coluna ID, dou um tabzinho, ele vem aqui para o tipo, ele já selecionou aqui o int, mas é só você clicar aqui na lateralzinha, você tem outras opções aqui, ó, varchar, decimal, datatime, ou você pode digitar também, tá? Você não precisa, por exemplo, se fosse um double, né? É só você começar a digitar que ele já preenche. Mas no caso aqui é um int mesmo. Ele já selecionou aqui automaticamente, ó, como o primeiro key, né, que é a chave primária, mas se não fosse o caso era só desmarcar, sendo basta marcar ou deixar marcado. Essa coluna aqui representa o not null, que é aquela opção, né, que é uma coluna que não pode ser vazia nunca. No meu caso aqui do ID, como foi lá na parte de programação, eu quero que ela seja auto-incremento, né, que ela mesmo vá se alimentando. Então aqui você tem a opção aqui, ó, auto-incremento, tá vendo? Também é só marcar.
Se fosse uma chave única, né? Você tem a opção aqui, ó, essa aqui, unique, tá vendo? E aqui tem outras ferramentas aqui também, que particularmente eu ainda nunca usei, mas tem outras coisas aqui. As mais básicas são essas: primary key, not null, único e autoincremento. Para criar a próxima, só você clicar aqui embaixo. Lá na minha, no caso, seria nome. Ele já preencheu aqui como varchar. Colocou aqui como 45, né, a capacidade máxima de caracteres. Lá na minha, se eu não me engano, acho que eu tinha colocado 40. Essa é uma coluna também que não pode ficar vazia, né, então not null. O resto aqui eu não marco nada. Para o sobrenome a mesma coisa. No caso lá do sobrenome, se eu não me engano, aqui for com 60, porque a pessoa pode ter aí um nome mais comprido. Então aqui também é not null. No caso do CPF, ele também era varchar. Eu posso colocar aqui 14, porque eu sei que o meu CPF lá, como tem máscara, o máximo de caracteres que ele vai ter é 14, né? Porque são 11 dos dígitos, mais o ponto, ponto e o traço. Ele também é not null, ele é obrigatório. E ele tem ele é o único, né? Então eu também tenho que marcar essa opção aqui, ó, unique. E no caso do RG aqui, para finalizar, a única diferença do RG, lá no meu aqui ele estava com 20, é que o RG ele não é obrigatório. Então eu não preciso marcar aqui o not null, ele também não é único, eu não preciso também marcar isso. Poderia até marcar, né, mas como ele não é obrigatório, então também não vou fazer questão aqui de fazer conferência se ele tem repetição dele ou não, já que o CPF restringe tudo isso. E o resto agora aqui seria só repetição, só ir inserindo até finalizar. Depois que a gente tivesse finalizado aqui, que terminou tudo, é só você fechar aqui, ó. Ele já criou aqui a minha tabela. Se eu tivesse mais tabelas e depois quisesse fazer ligação entre elas, né? Se eu tivesse uma segunda tabela aqui e quisesse fazer ligações de relacionamentos, você tem aqui, ó, essas linhas que você pode estar clicando em um e arrastando para o outro, enfim, você tem várias configurações aqui. Eu não vou estar explicando porque não vem ao caso no momento. O que a gente precisa é se focar só aqui na parte de tabela de funcionários, e ela já foi criada. Feito isso agora, lembrando que isso aqui é um diagrama e que a criação lá do nosso banco aqui, por enquanto, né, é só no formato diagrama, não tem nada feito ainda. Para eu transformar isso aqui em linguagem SQL, eu venho aqui na parte superior e eu tenho aqui, ó, deixa eu só ver onde que é, aqui, ó, exportar. Você vem aqui em exportar e você tem esse aqui, ó, criar um script SQL. Você clicou aqui, ele vai abrir essa janela para você. Você vai direcionar onde né, que você quer salvar esse arquivo. Você pode escolher qualquer lugar aí na tua máquina. Eu vou jogar aqui, por exemplo, na minha área de trabalho, só para poder mostrar para vocês. Vou dar o mesmo nome lá do banco, né? Então eu vou colocar aqui Hotel 2. Vou salvar. Não precisa marcar nada dessas colunas aqui. Tem, claro que existiriam, né, algumas circunstâncias que seriam necessárias marcar, mas para o nosso caso aqui nada disso precisa, então basta você dar aqui um continue. Agora aqui, ó, essa é a única parte que você tem que marcar, porque ela está te perguntando aqui se você quer exportar a tabela também, né? Então você pode clicar aqui, ó, para mostrar. Aqui você tem, ó, o hotel. Se você tivesse várias tabelas aqui e alguma delas você não quisesse exportar, era só você clicar nela e jogar ela aqui para o lado, ó, que ele estaria desconsiderando essa tabela. Mas não é o nosso caso, né? A gente quer exportar todo o conteúdo. Então não precisa mexer em nada aqui não, só marcar essa opção mesmo. Feito isso, você dá um continue e tá aqui, ó, ele vai te dar uma prévia que ele está transformando tudo isso aqui, ó, toda o nosso diagrama em código SQL, ó. Então aqui você vê, ele já tem um comando aqui, ó, e uma condição, né? Crie o banco de dados se o banco de dados não existir.
Qual é o nome do banco de dados? Banco de dados, no caso, Hotel 2. Ele não existindo, né, ele vai ser criado. O padrão de caracteres é o UTF-8. Depois ele já dá um user para aqui ele poder criar lá a tabela. E aqui também ele faz sempre com uma condição, né? Cria a tabela se ela não existir. No Hotel 2, tabela funcionário. E aí ele começa, ó, ID, int, not null, autoincremento. Nome, varchar com 40, not null. E vai indo até o final. Lembrando que aqui não está todos os campos, né? Então aqui é só para poder mostrar para vocês como que funcionam. Esse banco aqui, nem essa tabela seria válida, porque ela não tem todos os campos lá do meu programa. Mas enfim, acredito que deu aí para pegar o intuito aí de como que seria. Essas linhas em azul aqui, ó, são comentários, tá? Sempre que você precisar comentar na linguagem SQL, por exemplo, em Java você coloca o barra ou barra asterisco e depois asterisco barra. Aqui em SQL é traço traço. Você digita aqui, ó, traço traço, dá um espaço e o que tiver na frente disso aí é comentário. E feito isso aqui, né? Aqui é só para você ver como é que ele está transformando. Você dá um finish. Vou vir aqui na minha área de trabalho, ó. Vou abrir ele aqui com o Visual Studio, só para a gente ver. E tá lá, ó. Esse aqui é o código para a criação do banco de dados. Em tese, né, se depois você precisar... quer ver? Deixa eu voltar aqui no Workbench. Deixa eu voltar aqui para o local. Tá aqui, ó. Eu vou vir aqui em Administrador e vou vir importar. Tá vendo? Aí agora aqui eu vou dizer de onde é que eu estou importando. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que para eu importar o comando todo é esse aqui de baixo, ó. Porque aqui eu importo a tabela, né? Se eu quisesse importar tabelas. Aqui eu importo todo o comando, ó, MySQL. Então eu venho aqui, ó, nos 3 pontinhos. Tá ele aqui, o Hotel 2, dou um Open. Deixa eu ver se eu preciso marcar mais alguma coisa, mas acredito que não. Dou um Start aqui. Deu tudo ok, não deu nenhum erro. Se eu voltar aqui no Sherman e atualizar, tá aqui, ó, o meu banco de dados Hotel 2 importado. Beleza? Já com a tabela funcionários, ó, tudo direitinho. Só vai estar limitado, né, porque não foi criado todos os campos. Mas tá aí. Vocês viram como que faz cria, né, o banco de dados e a tabela no diagrama. Depois você exporta isso para a linguagem SQL. Depois você abre aqui a sua instância e faz a importação. Você vem aqui, ó, em administração, clica aqui em importar e aí você faz aquele esqueminha lá que eu acabei de mostrar e quando você atualiza, seu banco de dados está aqui. Então esse banco de dados aqui é igualzinho esse daqui, né, do hotel, só que esse primeiro foi criado com linha de código e esse segundo foi criado com utilizando o diagrama. Pode parecer bem simples, tá? Mas vou te dizer uma coisa. Por exemplo, tem gente que nem sabe, né, que você consegue utilizar o diagrama para exportar banco de dados. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer o meu projeto, eu perguntei a um professor como que eu faria isso, porque eu também achei essa forma aqui bem mais fácil. E o meu professor tinha dito que isso aqui não era possível fazer, que era possível você fazer o contrário. Você criar o seu banco de dados primeiro e depois você fazer engenharia reversa para transformar ele em diagrama. E aí, ao longo da minha criação e das pesquisas que eu fiz, eu vi que o meu professor estava enganado, porque era sim possível fazer qualquer um dos dois jeitos. Você pode tanto fazer o diagrama e exportar para SQL, quanto também criar o SQL e depois transformar em diagrama, né? Mas enfim, tá aí feito. E aí esse vídeo aqui foi só para concluir aí um raciocínio que já tinha sido executado no vídeo anterior, mas eu queria mostrar as duas maneiras para vocês, para poderem verificar aí que é possível criar de qualquer forma. Não existe limitação na programação
Só depende mesmo aí da tua criatividade e vontade em querer aprender. Então aí nos vemos no próximo vídeo, já entrando aí na parte de programação agora.